A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Continuando o nosso estudo no Evangelho de João, apóstolo João, hoje nós damos início no capítulo 8. E o capítulo 8 começa com um acontecimento no ministério de Jesus, quando Jesus perdoa uma mulher apanhada em adultério. Tem muito aprendizado para nós aqui. A partir do verso 1 diz assim a palavra do Senhor: Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí, alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato do adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que nos diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queria acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, insistindo, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Não ficou ninguém para te condenar? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Essa história é muito conhecida por nós. Sempre há mensagens, sempre há pregações sobre essa passagem bíblica. E nós aqui aprendemos sobre compaixão, aprendemos sobre misericórdia e aprendemos sobre perdão e sobre julgamento. Nós temos a tendência de colocar medida nos pecados. Um pecado muito grande, um pecado menor, ou acha que o pecado do outro é muito maior do que o meu. Nós temos essa tendência, uma tendência que precisa de ser vigiada. Jesus já havia dito no capítulo anterior aos religiosos para eles não julgarem pela aparência, mas para que eles praticassem a justiça. E aqui vem uma situação para se praticar essa justiça. E nós temos aqui uma situação verdadeira. Não era mentira. A mulher havia mesmo errado. Ela havia sido pega no ato do seu pecado, no ato do adultério. E a lei de Moisés dizia que deveria ser apedrejada aquela pessoa. Só que esses religiosos, eles queriam pegar Jesus. Eles queriam armar
uma armadilha para Jesus. Então, por essa causa é que eles levam essa mulher até Jesus. Não porque eles queriam uma outra saída para ela, ou porque eles queriam misericórdia para aquela mulher. Não, eles queriam pegar Jesus mediante a lei de Moisés. Queriam ver como que Jesus ia sair daquela, como que Jesus iria escapar daquela. Então eles levam aquela mulher no ato ali do seu pecado até Jesus. E devem que chegaram ali todo orgulhosos. Afinal de contas, eles estavam cumprindo a lei de Moisés. Mas a lei de Deus é uma lei de amor, é uma lei de justiça, é uma lei de compaixão, uma lei de perdão, uma lei de misericórdia. E Jesus ali, com a insistência deles, porque nem da primeira vez Jesus respondeu, com a insistência deles, Jesus responde com uma extrema sabedoria. Toda vez que nós buscamos a Deus, que nós buscamos o Espírito Santo, a sabedoria para determinados assuntos na nossa vida, nós nos surpreendemos com a sabedoria que o Senhor nos concede. E Jesus vira para eles e fala assim: sei. Foi pego em adultério? Entendi. Então tá, aquele dentre vocês que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Pode jogar sua pedra, atire a primeira pedra. E o que acontece ali? Todos vão saindo um por um. Muitos dos pecados ali daquelas pessoas eram conhecidos pelos outros. Se um jogasse a pedra, o outro ia falar: mas e aquele pecado? E aquilo que você cometeu? E aí, outra coisa interessante, os mais velhos, quanto mais vividos, mais oportunidades de pecar. E foram saindo dos mais velhos aos mais jovens e não ficou ninguém. E Jesus ali fica sozinho com aquela mulher e ele pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ficou algum? E ela diz: não, Senhor, foram todos embora. E eles não foram embora porque tiveram misericórdia dela, não. Eles foram embora porque eles tinham pecado. E Jesus vira para ela e fala assim: pois é, eu te digo, né? Vamos ler o versículo. Pois eu também, mulher, não te condeno. Vá e não peques mais. Veja bem que Jesus não está dizendo para ela que o que ela fez não foi errado. Muito pelo contrário. Quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele não está chamando os nossos pecados como se não fossem pecados. Ele só está nos dizendo: eu perdoo. Mas vai e não peques mais. É muito sério isso. As pessoas estão pecando, pedindo perdão, voltando a pecar, como se estivessem fazendo Deus de bobo. E isso não é possível. Deus não se deixa escarnecer. Deus é santo. E ele disse para aquela mulher: não volte à prática do adultério mais, não peques mais. E um outro ponto que nós vemos é o ato do julgamento. As pessoas, tanto daquela época como de agora, é uma tendência a julgar, a colocar, como eu disse no início, tamanho pelo pecado. O pecado dele é imperdoável porque o pecado dele é grande demais. Não! Pode ser o pecado que for, o sangue de Jesus tem poder para purificar qualquer pecado, para purificar, para limpar, para redimir qualquer pessoa. E nós vemos esse testemunho na vida de muitos
ex-traficantes, ex-assassinos, ex-pedófilos, porque o sangue de Jesus é suficiente. E quanto a julgamento, eu gostei muito de Mateus capítulo 7, que diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a mesma medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro, na tábua que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou, deixa-me ler esse versículo de novo. E por que reparas tu no argueiro, ou seja, no cisco que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar esse cisco do teu olho, estando você com uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. As pessoas que julgam, geralmente, elas têm uma trave, uma tábua no olho delas. E elas conseguem enxergar um cisco no olho do outro. E aqui Jesus está chamando de hipócrita, não é? Tira a trave do seu olho. E mais sério do que isso, ele diz: com a mesma medida com que julgares, também será julgado. Então pensemos bem na hora de julgar as pessoas. Primeiro, nós não entendemos e não conhecemos a intenção do coração de ninguém, isso só cabe a Deus. Julgar também não cabe a mim, cabe a Deus. Né? Então eu preciso saber, com a mesma dureza com que eu julgo alguém, eu vou encontrar alguém que vai fazer o mesmo comigo, né? Então aqui fica essa palavra. E a partir do 12 nós temos como título: Jesus, a luz do mundo. De novo, porque nós já vimos no capítulos anteriores, Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Imagine quando a gente está assim numa roça que não tem lua e que é aquela escuridão que você não consegue enxergar nada. Ou dentro de casa, quando está muito escuro e a gente sai apalpando ali as portas e as paredes para levantar de madrugada ou para andar dentro de casa. Imagine essa situação. Pois Jesus está dizendo assim: olha, se você tem a mim, você não anda na escuridão, você não tem dificuldade para andar, os seus pés estão iluminados para que você veja onde que você vai pisar, diante dos teus olhos está iluminado para que você consiga ler as placas, para que você consiga achar a direção, para que você não pise em nada perigoso, para que você não toque em nada perigoso. Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não precisa, não vai andar em dificuldade, não vai andar em trevas. E aí há uma discussão aqui, porque os fariseus continuam a questionar: como assim que você é a luz do mundo? E eles começam a perguntar para Jesus, né, com que poder ele diz essas coisas. E Jesus começa a falar a partir do verso 16, vamos no 16. E se eu julgar no meu julgamento, ele é verdadeiro, porque eu não julgo sozinho, pois o Pai me enviou e está comigo. Na lei de vocês está escrito que quando duas testemunhas concordam, o que dizem é verdade. E eu dou testemunho de mim. Eu estou dizendo que eu sou a luz do mundo. A respeito de mim mesmo, e outro se junta a mim, o Pai, para que
a respeito de mim mesmo, o Pai me enviou para dar testemunho a respeito de mim. O Pai, ele testemunha que eu sou a luz do mundo. O Pai testemunha junto comigo que quem me segue, quem anda nessa luz, não anda em trevas. E eles dizem: onde está seu Pai? E vocês não conhecem a mim? Como vão conhecer o Pai? Diz Jesus. Se vocês conhecerem a mim, vocês vão conhecer também o Pai. Jesus diz no último versículo: essas coisas, quando estavam sendo ensinadas no pátio, perto da caixa das ofertas, ninguém o prendeu, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Então aqui nós temos nestes versículos a mulher que é perdoada por Jesus, e nós temos Jesus dizendo novamente: eu sou a luz do mundo, e eu tenho quem testifica junto comigo. O Pai é testemunha junto comigo. Somos dois testemunhando, eu e o Pai. Amém? Que essa palavra abençoe muito a sua vida, que ela fique no centro do seu coração, para que você tenha uma qualidade de vida. Ande nessa luz que é Jesus, sem tropeçar, sem perigo, né? E pense no julgar as pessoas e sendo misericordioso e cheio de amor. Amém? Que Deus te abençoe. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus.